te exaltamos. O nosso coração está cheio de gratidão por toda a assistência que o Senhor tem nos dado, por toda a palavra que o Senhor nesses dias tem lançado nos nossos corações, por toda instrução que tem vindo da tua parte, Senhor, por toda a direção que vem do alto. Nós te exaltamos nesse lugar. Nós dizemos que o Senhor é grande. Nós dizemos que o Senhor é grande. Nós dizemos que grande é o Senhor. Meu Deus, cantarei meu Deus, e todos hão de ver a grande, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, você pode sentar. Obrigada, irmãos. Aleluia. Deus é bom. E a gente tem sido enriquecido nesses dias ouvindo a palavra de Deus. Muitas instruções têm chegado ao nosso coração. E com certeza a nossa vida já mudou por causa da instrução que veio do alto. Nós tivemos cultos maravilhosos e hoje nós vamos estar encerrando nesse último culto. E com certeza, amados, muitos testemunhos vão sair dessas ministrações. Porque, como eu disse no primeiro dia, quando nós ensinamos sobre algo, o Espírito Santo está naquele lugar para confirmar a palavra. Se nós ensinamos sobre cura, ele vai confirmar sobre cura, manifestando cura. Mas se nós estamos falando sobre finanças, o que a Bíblia diz sobre finanças, ele mesmo vai se encarregar de manifestar essa palavra na sua vida, porque você acolheu ela com mansidão no seu coração. Amém? Então, hoje pela manhã eu comecei falando algo sobre ouvir as instruções de Deus. A importância de você estar ligado e conectado com o Espírito e com a palavra, para você ouvir os conselhos divinos. Amém? E eu vou só abrir em Salmos 25 para a gente partir daqui. Salmos do capítulo 25. Ô, Glória, você pode abrir lá? No verso 12, que diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Amém? Então, ele está nos mostrando que a prosperidade, ela é um fim para aqueles que se submetem à vontade do Senhor. Para aqueles que escutam a instrução de Deus, que acolhem no seu coração. E como eu disse nessa manhã, Deus tem conselhos para a nossa vida. Conselhos que vai nos levar para o fim que nós desejamos. Amém? Deus tem meios, direções, que vai simplesmente levar você para aquele lugar que Ele já conquistou para você. Eu disse nessa manhã, e eu vou repetir isso para te abençoar, você que não estava aqui, que eu estou hospedada em um lugar, graças a Deus, confortável, tem tudo de bom, ar-condicionado, frigobar. Mas se eu não tenho a chave, eu não tenho acesso àquele lugar. Então, a instrução de Deus são princípios poderosos, ou chaves poderosas para você ativar aquilo que já te pertence. Amém? Eu sempre penso que você tem uma conta e sua conta pode estar bem recheada. Mas se você não tem um cartão e não colocar o cartão e digitar a sua senha, aquelas notas não vêm para a sua mão. Né? Não adianta você falar com a máquina, libera o meu dinheiro, que ela não vai liberar. Máquina, meu dinheiro está aí, eu tenho dinheiro na conta, mas se você coloca o cartão, está tudo certo. E assim são os princípios da palavra. Quando você ativa esses princípios, aquilo que já lhe pertence vem e começa a chegar na sua vida, amém? As coisas que já são suas começam a ser liberadas sobre a sua própria vida. E a palavra está cheia de princípios que nós olhamos e nós ativamos, e coisas que já são nossas começam a se manifestar na nossa vida. Então aqui a gente vê que ele é o homem que teme ao Senhor, que honra ao Senhor, ele vai ouvir os conselhos que Deus vai dar. Ele não vai tomar decisões por ele mesmo. Ele não vai fazer o que todo mundo está fazendo. Ele vai simplesmente ser guiado pelo Espírito. E eu queria que você abrisse em Gênesis no capítulo 26, para a gente começar na mensagem de hoje à noite.
O verso 1 diz, sobrevindo fome à terra, além da primeira que houve nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então a gente vê aqui que Isaque, ele estava passando por uma pressão, vamos dizer assim, havia seca. Não havia como colher naquele tempo, não havia como plantar, não havia como tirar o seu sustento. E todo mundo estava indo para o Egito, todo mundo estava pegando um caminho, né? Aquela coisa do Aue, né? Todo mundo está indo, vamos que lá é bom, né? E nem para escutar o Senhor. E às vezes, como eu falei hoje pela manhã, você pega caminhos que os outros estão pegando que não é o seu caminho. Deus tem para cada um destino uma forma de operar, uma graça específica. E você tem que estar ligado com a sua vida. Aquilo que Deus tem para você, amém? Deus me chamou para o Maranhão. Deus te chamou para João Pessoa. Deus chamou Marizete para São Paulo. Não é? Então ele diz, olha, não desces ao Egito. Mas o Egito naquele tempo era um lugar de muita provisão. E todo mundo estava correndo para o Egito. Correndo atrás de quê? Atrás de provisão. Atrás da manutenção, atrás da prosperidade. Correndo porque ela é bom. Eu creio que uns iam na frente e diziam, olha, não tinha celular, mas se comunicava de alguma forma, carta, sei lá como, e dizia, olha, vem que aqui é bom, aqui está bombando, aqui a gente tem oportunidade, aqui a nossa vida vai andar. Não é assim que as coisas acontecem? E às vezes, amados, a gente mesmo tendo a palavra, cai nesse erro de ir, não pelo Espírito, mas por aquilo que o outro está dizendo. E a Bíblia diz que Isaac, o Senhor apareceu a Isaac, graças a Deus. E disse a Isaac, olha, você não vai descer lá. Você não precisa ir ao Egito. Você não precisa correr atrás de prosperidade, porque eu vou lhe ensinar aonde você deve ficar, o que você vai fazer, e eu vou lhe enriquecer. Porque não é a riqueza do lugar, mas você está ungido para prosperar. Amém? Se você está na vontade de Deus, fazendo a coisa certa, no lugar certo, não tem como você não prosperar. Não tem como as suas finanças não se multiplicarem. Porque Deus é o Deus de ideias divinas. Deus é o Deus que dá sonhos. Deus é o Deus que abre a tua mente. Deus é o Deus que alarga a tua visão. Deus é o Deus que dá a habilidade mesmo na tua velhice, tu começa a prosperar. Eu sempre digo que tudo que nós fazemos tem um toque do Espírito, e por isso que sai excelente. Nós prosperamos porque nós temos algo a mais. Amém? E ele diz, olha, você não vai descer ao Egito. Ou seja, todo mundo está indo, todo mundo está correndo, todo mundo está dizendo, mas você não vai fazer isso. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você fique onde eu disser. Aquilo que eu falei hoje pela manhã. Se você estiver disposto a ouvir o Senhor, Isaías 1,19, você vai comer o melhor da sua terra. Isso porque se quiseres e me ouvires, você vai comer o melhor dessa terra. E aí ele disse, olha, você vai ficar na terra que eu te disser, porque não é a terra que vai fazer você prosperar, mas sou eu que vou te abençoar. Amém? Você vai ficar, a sua obediência vai fazer com que a bênção que já está sobre você se manifeste e nada pode impedir a tua prosperidade. Ele diz, mas olha, você vai ficar lá, habita nela e eu serei contigo. Irmão, se Deus é conosco com a causa, eu digo a você, a gente pode estar no meio do mato, no pior lugar. Tudo que a gente precisa é ter Deus conosco naquele negócio. Sabe, eu gosto de Jesus porque ele falando algo, isso mexe muito comigo e me abençoa muito, ele dizendo, aquele que me enviou não me deixa só porque eu faço o que lhe agrada. Sabe o que Jesus estava dizendo? Aquele que me enviou não me deixa sem resultado, não me deixa sem honra, não me deixa envergonhar diante do inimigo, não me deixa só, é no sentido só não me deixar sem companhia, é no sentido tudo que eu faço, ele manifesta a sua glória e mostra o resultado e cala todos que falam contra mim. Aquele que me enviou não me deixa desaprovado. Eu faço e ela aprova. Eu faço e ela se responsabiliza pelo resto. Não me deixa sem dar fruto, porque eu faço o que lhe agrada. E isso é prosperidade.
É você fazer a vontade de Deus e saber, Deus está comigo nesse negócio. Eu vou sem medo, porque Deus me disse que eu deveria ficar e fazer isso. Então, eu não tenho um espírito de medo. Eu tenho um espírito de poder e de moderação, de equilíbrio. Eu faço e essa ousadia vai se manifestar e vai operar o fruto. Amém, amados? Ele diz, olha, fica na terra que eu te disser. Agora eu te pergunto, quantos estão dispostos a ficar no lugar que Deus fala? Não é? Porque nós queremos fazer as nossas próprias escolhas. Eu disse hoje pela manhã, por mais que você seja tão sábio, por mais que você seja tão espiritual, por mais que você já tenha feito rema, escola de ministro, por mais que você tenha feito tantas faculdades, você tenha tantos dons, você precisa ouvir alguém, e principalmente Deus. Amém? Você precisa ouvir, você precisa escutar o conselho de Deus, porque eles ficam na terra que eu te disser, rapaz. Ou seja, Isaac estava de mala arrumada para ir para o Egito. Isaac, eu acho que já tinha dito para alguém, vai vindo em um lugar que eu já estou em mudança. E de repente Isaac resolve desfazer as malas. Diz, não vou mais ao Egito. Não se importou com o que os outros iam dizer. Isaac, tu é um cabra frouxo. Tu disse que ia para o Egito e agora tu voltou atrás. É melhor voltar atrás, fazendo a vontade de Deus, que seguir em frente sem ser com Deus. É verdade ou não? É muito melhor, irmãos, desfazer as malas, porque muitas vezes você está fazendo a mala por si mesmo. Deus nunca te guiou para ir àquele lugar, Deus nunca te guiou para fazer aquilo. Deus nunca falou com você sobre aquilo, mas você viu todo mundo fazendo, você vai na onda dos outros. Quem vai na onda dos outros se afoga uma hora. Amém? Tem uma onda para você. Espera a sua onda. Quando chegar a sua onda, você pega a sua pranchinha e vai. Amém? Aleluia. E ele diz, olha, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou fazer o que eu prometi ao seu pai, eu vou, de fato, confirmar aquilo que eu disse ao seu pai. E aqui a Bíblia diz, eu quero que você continue comigo nesse texto, diz no verso 12, Isaac decidiu ficar, amém? Decidiu se firmar, decidiu habitar naquele lugar, dizendo, Senhor, eu vou ficar em Gerar. Gerar é o lugar que Deus tem para mim, então eu vou ficar em Gerar. Eu não vou descer o Egito, embora já estava tudo feito, estava tudo pronto, estava tudo organizado. A mulher já estava animada para a nova mudança, os meninos estavam tudo contentes com o novo lugar que a gente ia conhecer, mas a gente não vai mais, que a gente não deve ir. E aí? Prosperidade não está no lugar físico, mas prosperidade está em obedecer a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que Isaac, ele ficou em Gerar. E no verso 12 diz, semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. E em outras palavras, Deus era com ele. Ele fazia algo e Deus o abençoava. Ele colhia o que ninguém colheu. Em tão pouco tempo, porque o que é isso? Isso é prosperidade. Isso é ação divina. Você fazer algo e Deus multiplicar aquilo. Tudo que Jesus fazia era pegar o pão da graça e a multiplicação acontecia. Mas sem pão, Jesus não fazia nada. Mas quando o pão chegava, ele multiplicava, abençoava e a multiplicação acontecia. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque a terra era boa? Não, porque o Senhor abençoava. E onde está a bênção? A bênção está em ficar onde Deus disse que você deve ficar. A bênção está em você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. A bênção está em você ouvir a voz de Deus e seguir a direção de Deus, sem entrar no auê que os outros estão entrando. Não é? Às vezes aparece alguém dizendo assim, irmã Lúcia, eu tenho algo para você. Eu me lembro que uma certa vez eu fui pregar num lugar e alguém me procurou depois do culto e me esperou. E eu falava assim, olha, porque tem um investimento para você fazer, e esse investimento vai lhe... Amada, eu não tenho direção de entrar nisso. Aí a pessoa me cercou, não, porque isso vai abençoar muitos crentes. Querida, eu não tenho direção de entrar nisso. Aí depois ela me cercou de novo, e enquanto isso o marido dela cercava o meu marido, e procurava o meu marido, e ele dizia, eu não tenho direção de entrar nisso. Você entrou, Deus falou contigo. Fica na paz, irmão. Vá na paz com o teu negócio, mas eu não vou entrar porque você entrou. Por favor, me deixe ser guiado. Permita que eu seja guiado por Deus para eu prosperar. Mas, irmã, é o negócio do momento. O negócio do momento é isso aqui, ó. Isso é o negócio do momento. Esse é o boom que vai te levar a colocar para cima. E que não vai nunca te decepcionar.
Então aquela irmã ficou chateada. Porque a gente não entrou no negócio que ela estava oferecendo. E achou que a gente não era... Você vai ganhar 200 mil, 300 mil. Quem disse que eu quero ganhar 200 mil agora? Eu não estou interessada, eu quero crescer e aumentar no Senhor. Amém? E Deus não falou comigo. Então aqui Isaac estava indo para um lugar que Deus não havia falado com ele. Deus disse a ele, se você ficar onde eu te disser, eu vou te abençoar. Eu serei contigo. Você vai plantar e eu vou fazer aquela semente crescer. Aquela semente vai florescer e ela vai dar tanto fruto que você não tem ideia. Amém? E diz, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Só por causa de uma direção de Deus. Ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Agora, queridos, essa foi a direção que Deus trouxe para ele, que ele ficasse em Gerar, e não somente ficasse, mas ele ficasse e plantasse. Ele poderia simplesmente ter ficado em Gerar, e poderia ter continuado morando em Gerar. Mas Isaac tomou uma decisão, eu não vou só ficar em Gerar, eu vou plantar em Gerar. Ainda que a circunstância diga que eu não devo plantar, mas Deus diz que eu devo plantar nessa terra e vai nascer, porque é Ele quem vai me abençoar. Não é a terra que vai me dar o fruto, é a bênção do Senhor que vai me enriquecer nesse lugar. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, e de fato ela te enriquece, amém? Emocionalmente, espiritualmente, e é impossível que a sua vida financeira não funcione. Amém? Aleluia. Nós temos lá em casa um pé de acerola que o nosso vizinho nos presenteou. Ele ia jogar fora e a gente colocou esse pé de acerola. É impressionante. A gente tem mostrado para os vizinhos o tanto de acerola que esse pé está funcionando e está dando. A gente dá para os vizinhos, dá para o pessoal da igreja e o pé de acerola não para de produzir. Irmãos, quando nós estamos fazendo a coisa certa, nós vamos provar da colheita que Deus diz. Amém? Nós não temos que correr atrás da prosperidade. Nós corremos atrás dos princípios. Porque os princípios ativados é certeza a prosperidade. É impossível você ativar princípios se você não prosperar em Deus. E uma das coisas que aconteceu conosco quando nós chegamos em São Luís foi que Cícero jogou caroços de melancia na grama da janela. E eu nunca vi um negócio daquele. Nasceram várias melancias. E os vizinhos passavam e ficavam admirados. E a gente despertou para cobrir uma. E essa melancia, ela deu 6 quilos numa grama, que ainda tem algo por baixo que a construtora colocou que diz que ali não dá nada. Aleluia, você não entendeu ainda? Se você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, plantando, você vai prosperar. Não é a terra que diz como será a sua prosperidade. É a sua semente lançada, é a obediência à palavra que vai fazer você prosperar. Aleluia. E sabe que essa palavra é plantar ou semear, a gente às vezes acha, eu fiz algo uma vez, eu lancei, mas essa palavra semear, que Isaac semeou, é espalhar semente. Sabe o que Isaac fez? Isaac espalhou semente por toda parte. Isaac saiu espalhando semente. Semear é simplesmente espalhar semente. Você precisa, como a Marisa tem pregado aqui, para viver o novo, começar a espalhar semente. O que é espalhar semente é por todo lado, onde você for, ter um coração para espalhar a semente. Não é jogar apenas uma sementinha e ficar esperando ali. É você espalhar semente no serviço, no dar, no amar, no perdoar, abrir o seu coração para servir, sabe? Plantar com todo o seu coração. Sabe? Você precisa ser ousado para romper com ciclos na sua vida. Aleluia. Sabe, existem pessoas que estão plantando hoje que nem elas estão jogando, elas estão contratando como aqueles aviões que eles saem espalhando sementes. E Deus quer que você dê voos. E nesse voos você vai espalhar semente. Aleluia, espalhar semente. E para onde você for, vai ter colheita na sua vida, meu irmão. Amém? Diga, eu vou espalhar semente. A outra coisa que significa semear é depositar no solo. Ou seja, cada coisa que você faz no reino de Deus, você está depositando numa conta. Você sabia disso? Existe algo que você está acreditando para o Senhor.
Todas as vezes que você está lançando a sua semente, colocando o seu coração e aplicando o semear, mas existe algo que você está depositando para o seu futuro. A sua semente sempre vai no seu futuro, preparando o seu futuro. Amém? Eu não sei se você já foi almoçar com alguém e aquela pessoa foi na frente, ela preparou as cadeiras, ela preparou o lugar. Quando você chegou, você nem enfrentou mais fila, não é assim? E todo mundo pensou, esse rapaz acabou de chegar e ele já entrou. Não é, não sabe que alguém foi na sua frente e preparou o seu lugar, né? Preparou as suas cadeiras, né? Quando você chegou, já estava lá. Enquanto todo mundo estava com a fichinha na mão, você entrou, teve acesso liberado. A sua semente vai na sua frente, preparando a sua colheita. Quando você chegar, ela já está ali esperando. E pessoas podem dizer, ele chegou ontem e já está assim. Não sabe que a sua semente foi na sua frente. Trabalhar para você. A sua semente vai na sua frente só para trabalhar para você. Para que quando você chegue, você possa entrar e colher aquilo que é direito seu. Amém. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem, por favor, em Ruth. A gente vai ver a vida de Ruth aqui. Oh, glória. Eu amo Ruth, assim como Marisete. Eu acho que é meu livro predileto. Não tem como eu pregar e não falar de Ruth. Toda a história eu estou falando de Ruth. Mas eu acho tanta coisa nesse livro que eu não sei não, viu? Para mim é um tesouro. Aqui no capítulo 2, diz que Ruth decidiu seguir a sua sogra. Mesmo quando a sua sogra colocou barreiras, mas ela decidiu seguir. Mas Ruth não só seguiu a sua sogra. A primeira coisa, quando Ruth chegou na terra de Judá, Ruth foi trabalhar para a sua sogra. Em outras palavras, Ruth foi espalhar a semente na sua sogra. Sabe o que ela diz? Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse, vai, minha filha. Agora, sabe para quem eram essas espigas? Não era para Ruth, não. Essas espigas eram para a sua sogra Noemi. Ela vai lá dizendo, olha, deixa eu ir apanhar espigas, porque eu preciso plantar na sua vida. Agora, sabe de uma coisa que ela não tinha nenhuma obrigação mais de fazer aquilo? Sabia que ela não tinha nenhuma aliança com Noemi mais? A aliança que ela tinha era o filho, ele partiu, ela estava ali para seguir a vida dela. Mas ela decidiu fazer o que é incomum, o que é extraordinário, o que ninguém faria, o que não é cultura. Ela decidiu fazer algo diferente na vida dela. E diz a Bíblia que ela estava lá recolhendo as suas espigas para alimentar a sua sogra. O que é que ela estava fazendo? Plantando. Ela não imaginava o que é que ela ia encontrar enquanto ela plantava. E a Bíblia diz, e ela chegou ao campo e apanhava após os segadores, por casualidade, entrou na terra que pertencia a Boaz, ou por coincidência, não é muita coincidência? Entrou na terra de Boaz, homem rico da linhagem do seu marido, e ela entrou exatamente na terra de Boaz. Não poderia ser outra terra, mas quem está plantando, Deus sempre vai criar oportunidade. É você criando oportunidade e Deus te respondendo, criando oportunidade para você. Ruth criou uma oportunidade. Ela foi servir a sua sogra, ela foi plantar na vida da sua sogra, quando nem mesmo ela tinha mais obrigação de fazer isso. E disse, por coincidência, ela entrou na terra de Boaz. E sabe de uma coisa? No verso 5 diz, depois perguntou Boaz a seu servo, encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Respondeu o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Olha só, Boaz chega bem na hora. Quem estava aqui no primeiro dia sabe o que a gente falou sobre coincidências divinas. Boaz chega exatamente na hora que Ruth está catando as espigas e pergunta, quem é essa moça? O que é que ela está fazendo aqui? Queridos, quando você está espalhando as suas sementes, vai acontecer exatamente isso na sua vida. Pessoas serão enviadas por Deus para lhe favorecer, para lhe beneficiar. Você vai ter encontros divinos, pontes divinas serão colocados na sua vida, para você receber aquilo que Deus tem para você. Sabe, encontros que só Deus poderia fazer na sua vida, coisas que só o Senhor poderia realizar, pessoas que só Deus poderia te conectar com elas. Elas são conectadas só para lhe favorecer. Sabia disso? E disse que Boaz perguntou, quem é essa moça? Disse-me, deixa-me buscar espigas e ajuntar entre as gavelas após os segadores. E assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui
menos um pouco que esteve na choça. Ou seja, os servos começaram a dar para Boaz todo o relatório de Ruth, tudo que ela era, tudo que ela estava fazendo, toda a semeadura que ela estava executando naquele lugar. Olha, ela está aqui desde cedo, ela está aqui plantando, ela está aqui trabalhando para a sua sogra, ela cuida da sua sogra. O que é isso? Isso é semente. Isso é quando você está cuidando de alguém, Deus está levantando alguém para cuidar de você. Sabe, uma coisa que nós temos que quebrar nesses últimos dias é o egoísmo, trabalhando só para nós mesmos. Nós devemos trabalhar para o reino, para o próximo. E quando nós trabalhamos, existem pessoas trabalhando para nós. Pessoas para depositar na nossa vida. Situações que vão acontecer, amados. Que você vai dizer, só podia ter sido Deus. Meu Deus do céu. Então disse Boaz, ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Olha o que aconteceu com ela quando ela estava servindo, quando ela estava semeando. A proteção veio de encontro a ela. Ela não correu atrás de proteção. Ela nem foi para aquele lugar buscar Boaz. Foi Boaz que veio para ela. Quando você se dispõe a semear, quando você se dispõe a se dar, a ser generoso, a fazer o bem, queridos, você não precisa correr atrás das bênçãos. Elas correm atrás de você, elas te perseguem, elas te acham. Ela não foi lá perguntar, olha, eu soube que tem um parente rico do meu marido, onde é a fazenda dele? Onde é que ele está? Eu queria falar com ele. Ela nem pensou nisso. Ela nem imaginava que ela ia para a fazenda de Boaz. São encontros divinos. O próprio Espírito conduziu ela àquele lugar. A direção de Deus conduziu ela para lá. E você não acha que é coincidência demais Boaz chegar exatamente na hora que ela estava lá? E ainda perguntar quem é essa moça? É exatamente isso que acontece comigo e com você. Quando nós temos um coração para semear, quando nós somos semeadores de fatos, quando nós aplicamos a generosidade, amados, Deus enviará pessoas para dizer, aquele rapaz ali, ele está aqui, eu não sei porquê, eu queria saber quem é ele. Eu não sei porquê, mas eu gostei dele. Ele não tem tudo que eu estou buscando, mas eu gosto dele. Tem uma coisa boa nele, eu quero ele comigo, ser meu parceiro. São favores divinos que são destravados na sua vida, porque você está fazendo a coisa certa, porque você está ficando no lugar que Deus disse, mas não só ficando e cruzando os braços e fechando o coração, mas é rasgando o seu coração para fazer o bem. A Bíblia diz, não cesse de fazer o bem, porque ao seu tempo, se você não desfalecer, você vai colher. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Ele diz, não pare. Sabe que quando nós estamos fazendo bem, muitas vezes nós somos criticados até dentro da igreja? Porque, amados, quando aquela mulher do João 12 foi derramar o vaso dela abaixo dos pés de Jesus, Judas, que andava com Jesus, disse, para que isso tudo? Para que isso tudo? Esses pensamentos não vêm à sua mente, não. Para que você vai dar essa quantia toda? Isso é muito. Ah, não é mesmo. Diante do que ele fez por você, que você não pagaria com dinheiro nenhum. Você não está dando para pagar, mas é uma atitude de gratidão, de semear com amor, de generosidade, reconhecendo que ele é tudo na sua vida. E o que você está dando, embora sendo um salário de um ano, é muito pouco diante da palavra, que lhe sustenta todos os dias e que te levanta da cama e te põe de pé. E tem mais essa mesma palavra que te põe de pé quando você não quer levantar. Quando chega a noite e você não quer dormir, não tem sono, ela também te põe para dormir. É um negócio poderoso. Te levanta e depois te coloca para dormir. Uma hora ela é calmante, outra hora ela é exigente. Vamos dizer, me ajuda aí. Energético. É um Red Bull espiritual. Você não precisa tomar Red Bull nem Gardenal. Sabe? Eu fui fazer uma cirurgia no olho da pálpebra e o médico disse, eu vou dar um Lexotan para a senhora, porque esse remédio é rápido demais. E eu perguntei para ele e comecei a conversar. E eu fui com mais energia. Eu disse, doutor, quando é que esse remédio vai fazer efeito? Ele disse, você é a única paciente minha que não apagou com esse remédio. Eu disse, porque para me desligar só Deus. Sabe o que é isso, amor? É que essa palavra deixa você com energia, com força. Sabe? Não tem idade.
Quanto mais você cresce em Deus, melhor você se torna. E eu digo a você que aquele estudo que você faz no Reino de Deus não se compara com aquilo que você está recebendo diariamente na sua vida. Os benefícios da palavra não tem preço para a sua vida e para a minha vida. A cura, a saúde e tudo que nós fazemos, amado, é por gratidão. É porque reconhecemos que Ele é a nossa fonte. Nós não fazemos por pesar, nós fazemos porque nós temos prazer em dar. Porque Ele mesmo diz que Ele ama aquele que dá com alegria. Mas nós estamos dando a qualquer um, não. É o nosso Rei, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Aleluia. Então a alegria não dá, amados. Porque nós sabemos para quem estamos dando. E embora Ele não recompensasse a nossa semente, talvez nem, vamos dizer assim, frutificasse, a gente faria isso por gratidão, mas a gente sabe que a palavra é a palavra e ela vai se manifestar. Tudo que a gente planta funciona. Amém? A sua semente, ela não vai morrer. Amém? Ela vai ser devolvida para a sua vida numa medida muito maior. Amém? E aqui, voltando para Ruth, e Boaz chega e pergunta para ela, olha, diz para ela, não saia do campo, fique aqui é seguro para você. E aqui no verso 11 diz, então, respondeu Boaz, disse, bem me contaram tudo o que fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe a terra que de onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor. E o Deus de Israel, sob cujas asas viesse buscar refúgio. Ele está dizendo, olha, eu ouvi falar de tudo quanto você fez ao seu marido, à sua sogra, você deixou a sua terra. Em outras palavras, ele está dizendo, você renunciou, você plantou, você espalhou semente, você cuidou da sua sogra. Não tem como, mesmo você sendo moabita e não tendo aliança com Deus, o favor de Deus está repousando sobre você. Não importa se você é moabita, você tem sementes. Você está cuidando da sua sogra. Minha filha, você deixou a sua terra. Isso não é normal nos dias de hoje. Você está fazendo o que ninguém faria. Vão lhe chamar de puxa-saco. Babona da sogra. Você é uma babona. Não é assim que diz quando a gente faz a coisa certa? Vou ficar calado. Para que isso tudo para aparecer? Não, querido. Não fazemos nada para aparecer. Porque já aparecemos pelo aquilo que Jesus fez na nossa vida. Porque nós somos luz, é impossível luz não aparecer. Amém? Você já é luz, você já foi colocado num lugar alto. Amém? Para iluminar todos que estão ao seu redor, fazemos porque sabemos que a palavra de Deus diz. Amém? Espalhamos sementes porque entendemos o que é um princípio poderoso para ativar. Você sabia que uma bomba, quando ela vai ser estourada, tem um bichinho lá que você vai ter que apertar e desativar a mesma coisa? Sabe, amados, precisamos ativar princípios na nossa vida. Existem coisas que estão prontas para vir para a nossa mão. Existem ações da fé que nós vamos ter que fazer para que aquelas coisas sejam destravadas rápido na nossa vida. Amém, amados? Você está animado para isso hoje à noite? Aleluia! E ele diz, olha, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa. E qual foi a recompensa de Ruth? Ela nem imaginava, mas Boaz, que coincidentemente ela foi buscar abrigo ou colher espigas. Olha só que mulher humilde. A Bíblia diz que era o resto que sobrava, que caía. Ela apanhava. Eu te pergunto, quem era a moça que queria ir atrás dos segadores pegando as sobras? Não, porque a soberba muitas vezes vai trazer pensamentos, você não precisa disso. Para que cuidar da sua sogra, ainda se humilhar, pegar a espiga, deixa ela, vai cuidar da tua vida, não é assim? Não se envolve com a vida do outro. Não semeia, e Ruth decide fazer o bem. Ruth decide ouvir aquilo que vinha no coração dela. E Boaz foi aquele que trouxe riquezas para a vida dela. Boaz foi aquele que trouxe honra para a vida dela. Ela não foi buscar Boaz em Belém. Sabe o que Ruth foi fazer em Belém? Servir a sua sogra. Mas ela se encontrou com Boaz. Sabe, querido, você não vai buscar riquezas nem honra. Mas você vai buscar fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Você vai espalhar a semente. Você vai ficar no lugar que Deus disse. E não somente ficar, mas você vai colocar o seu coração. Porque não basta só ficar. Tem que tirar as malas, tem que se desmontar as coisas, não é assim?
Você tem que descer com tudo, colocar a sua vida ali, colocar o seu coração, colocar a sua alma, colocar o seu dinheiro, colocar o seu dom. É desse jeito. Já que vem quente, a gente tem que estar fervendo. Não é assim? Você se desdobra para fazer aquilo que a Bíblia diz. Agora eu te garanto que a recompensa é certa, meu irmão. Não tem como você não ser recompensado, não tem como porta não se abrir, não tem como favor não chegar, não tem como a honra não se encontrar com você em algum lugar dessa cidade ou desse estado, desse país. Deus tem um favor para a sua vida. Aleluia. E você não precisa correr atrás de influências naturais para que esse favor chegue. O que você tem que correr atrás dos princípios da palavra. Amém? Porque se você correr atrás dos princípios da palavra, amados, Deus vai enviar pessoas que já estão prontas a trabalhar. Deixa eu dizer algo a você. Algum tempo atrás eu comecei a orar sobre algo que Deus colocou no meu coração. Um projeto que depois vocês vão ouvir falar, chamado Pérolas para a Vida, que são mensagens específicas para mulheres. E eu comecei a orar por esse projeto e comecei a orar. E um dia, ministrando numa casa, eu fui ministrar numa casa e encontrei uma moça e ela disse, olha, eu estou orando há 3 anos porque eu quero trabalhar com mulheres, eu quero fazer culto de mulheres na minha casa. Eu conheço toda a mulherada de São Luís que você pensar, da governadora, as procuradoras, a alta sociedade. Eu sei que elas precisam de Deus, agora eu preciso de uma mulher que leve essa palavra. Eu tenho uma casa, eu tenho um data show, eu tenho um som, eu tenho tudo. E o que eu estou precisando é só da pessoa que pregue. Eu disse, pronto. Chegou. Eu estava orando por você, você por mim. Seja bem-vinda. Vamos nos aliançar. E dali nasceu uma coisa maravilhosa. De outubro para cá, ou novembro para cá, foram alcançadas mais de 200 mulheres. Mulheres que não queriam ouvir a palavra. Mulheres que não queriam nunca ouvir do Senhor. Primeiro culto era todo mundo de cara feia. Todo mundo fazendo um desfile de bolsa, um desfile de roupa. E eu só pensando, mas Jesus vai lhe pegar, viu? Eu só quero ver no dia que Jesus lhe pegar. E sabe de uma coisa? No final do ano nós fizemos um culto. E falamos sobre escolha. E quando a gente fez o apelo, mais de 30 aceitaram Jesus. Aleluia. Sabe, aquela mulher estava do outro lado, ela não me conhecia, eu não a conhecia, mas eu estava cumprindo princípios. E à medida que você cumpre o princípio, você está andando no caminho certo, você está na direção certa. Uma hora você vai se encontrar no meio do caminho, porque enquanto você vai daqui, o favor também está vindo. Aleluia! Você está indo e o favor está vindo. Aleluia! Não tem como ter desencontro. No reino de Deus não tem desencontro, só encontro divino. Você quer crer em encontros divinos? Porque hoje à noite eu creio que pessoas aqui vão ter encontros divinos. Encontros de favores. Amém? Que virão para a sua vida. E diz que Boaz chegou simplesmente para favorecer a vida dela, mas ela nem imaginava o que ela ia encontrar em Judá. Ela não tinha ideia se era um casamento, se era riqueza, mas aquilo tudo estava pronto para ela. Agora, se ela decide ficar na sua terra, ou até mesmo ir e ficar lá, sem fazer nada com sua sogra, esperando em Deus, né, sentada na cadeira, ai, minha sogra, e agora o que será de nós? Será que nós vamos morrer nessa terra? A gente não conhece ninguém, faz muito tempo que a senhora não está aqui, como é que vai ser? Olha, eu preciso fazer alguma coisa, minha sogra, eu não tenho nada não, mas eu vou fazer algo, eu vou atrás de espigas para colher, eu vou criar uma oportunidade, eu vou chegar no lugar, e no lugar que ela chegou, ela abriu um buraco, ela entrou, e Deus o favoreceu poderosamente. Aleluia. Fica onde Deus te disser. Agora tem a coisa, não fica, sabe, murmurando, não fica chateado, não fica criticando. Não fica falando. Faz o que ninguém quer fazer, meu irmão. Pega as sobras. Sabe o que é sobra? Sobra é o que ninguém quer, o estacionamento. Sobra é o que ninguém quer, a limpeza. O que ninguém quer, agarra isso. Isso é a tua prosperidade. Você não tem dinheiro, faz cocada, vende. Faz cabelo, faz qualquer coisa. Mas não deixa de plantar. Continua espalhando semente. Eu
eu me lembro que passei um tempo, e Marisete me conheceu nessa época que a gente não tinha, vamos dizer, tanta provisão financeira, e a gente estava vivendo pela fé, crendo na palavra, mas eu nunca deixei de abençoar a minha igreja, eu nunca deixei de abençoar alguém, porque eu não tinha, porque Deus sempre me dava uma ideia. Quem foi a Recife foi cuidado por mim. Não é assim, Marisete? Eu ia lá, chegava junto, o que vocês estão precisando? E quando o ministro, às vezes, ia embora, eu fazia umas cocadas divinas que Deus me deu uma receita. Quer dizer, é tudo que eu tenho, mas não vou deixar de plantar não, querido. Não passa uma oportunidade, não. É cocada? Então vamos cocada. É o que eu tenho. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia. Se você não é um semeador, não espere a semente chegar nas suas mãos, não. Deus só manda semente para quem tem o hábito de semear, porque Deus sabe que um semeador que não semeia, ele entra em parafuso. Se ele parar de semear, a vida dele acabou. Tem que ter semente na mão dele, ele fica inquieto, porque o semeador não anda atrás da colheita. A fé dele não é para receber, a fé dele é para dar. Porque se ele dá, ele sabe que a colheita não precisa... Irmãos, não precisa ter fé para receber colheita. Porque colheita é consequência. Fé para dar. Fé para abrir o coração. Fé para fazer aquilo que o natural diz que você não pode fazer. Amém? Eu me lembro que uma certa vez, pastor Joselito estava vindo de Brasília e ele ligou para ficar na nossa casa. Nossa casa também era um lugar de abrigo, graças a Deus. E minha irmã me ligou, a obra estava começando, e minha irmã disse, você pode hospedar ele? Eu disse, eu estou vendo isso como uma oportunidade de Deus. E ele vinha para a conferência de ministro de Natal, e a gente foi buscar ele no aeroporto. E à tarde, eu passei a tarde orando, Senhor, eu quero semear na vida do pastor Joselito. Coloca uma semente na minha mão, porque é isso que eu quero. Semear na vida de um homem de Deus. E Cícero chegou em casa animado, foi pegar o pastor e disse, você nem sabe, passei no lugar, ganhei uma oferta para gasolina. De gasolina, não. Passei a tarde toda orando, meu querido. Me dá que é meu, é minha semente. Era um tanque cheio. E buscamos o pastor em casa, no aeroporto, servimos ele e despedimos ele com uma semente. E isso foi exatamente, eu acho que na sexta-feira ou na quinta-feira, não me lembro. No domingo eu vou para a igreja, faço a minha reunião com a igreja de crianças e resolvo ir para casa buscar as meninas. Mas quando chego em casa, vou fazer uma coisa, vou fazer outra. Não dá mais tempo, vou chegar na escola dominical muito atrasada. Não acho que não vou mais. Mas de repente o Espírito dizia, vá para o culto, vá para a escola dominical. Vamos chegar na escola dominical 11 horas, o senhor vá para a escola dominical. Eu chego na escola dominical 11 horas, sentando numa cadeira. Se tu tens uma palavra para mim, só pode. Quando chego, Dona Leandra, a mãe do pastor Humberto, se vira para mim e faz assim, com a mão. Aí, ela quer falar com você depois do culto. Aí eu esperei, ela disse, sabe uma coisa, eu trouxe uma oferta hoje para lhe dar. Mas eu disse a Deus, só daria essa oferta se você estivesse no culto. Não faça isso. E naquela hora, ela me abençoou. E a oferta que eu recebi foi 10 vezes mais o valor que eu semeei. Não tem desculpa para não fazer o bem. Não existe crise para quem é semeador. Não existe dificuldade. Quem é semeador dribla a circunstância. Passa por cima dela e faz aquilo que a Bíblia diz. E tem rompimento na sua vida, tem aumento, tem ressurreição, tem restituição, tem livramento. Ideias começam a chegar, novas coisas começam a ser acrescentadas no coração, porque abre-se uma visão, amado. Amém? Deus tem como lhe prosperar, você sabia disso? Sabe, eu conheço um irmão da nossa cidade, ele chegou no Rima Brasil falido, e ele, à noite, ele sonhou com uma fonte se abrindo. E ele tinha um terreno que se ele vendesse, naquela época era 15 mil, não dava para pagar nada, nem um décimo das dívidas dele. E o Senhor disse para ele, abra uma fonte nesse lugar, compra um caminhão de água-pipa e você vai prosperar. E foi exatamente no ano que faltou muita água em Recife. E o irmão começou a prosperar. E eu te digo, Deus não dá ideias divinas? E Deus não cobra nada por elas? E você está pronto para receber hoje à noite ideias divinas, sonhos divinos, percepções por dentro, para fazer coisas e prosperar em Deus? Aleluia! Você não precisa de dinheiro, tudo que você precisa é de ideias divinas. Amém? Mas o seu coração tem que estar disponível para isso. Aleluia! Você precisa estar disponível para isso. Eu queria que vocês abrissem em Filipenses, no capítulo 4, por favor. Oh, glória!
No verso 16, Paulo diz: porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. O que Paulo estava dizendo? Olha, eu não estou feliz pelas sementes que têm chegado na minha vida, não. O que me interessa, o que me alegra é que vocês estão depositando numa conta e cada dia essa conta se torna maior e o crédito de vocês está cada vez mais aumentando. E quem sabe que quando a gente vai depositando numa conta, tem um dia que a gente saca? Tem ou não tem? Tem um dia de sacar, meu irmão. E eu te pergunto, tua conta está no negativo ou no positivo com Deus? Você tem depositado nela? Porque Paulo disse, o que me interessa não é o dinheiro que vocês têm colocado na minha vida. Isso para mim, Deus vai me suprir. Aonde eu vou, Deus me supre. Eu faço até tenda se precisar. Mas o que me alegra é que vocês estão tendo o crédito aumentado para com Deus. Eu digo a vocês, irmãos, se tem uma coisa boa é o ter o crédito aumentado com Deus. Sabe por quê? Onde você chegar, o favor acontece. As bênçãos de Deus vão fluir através de você. As coisas vão acontecer. O que você pegar, que tiver falido na sua mão, vai prosperar. O negócio que não anda com ninguém, com você, vai andar. Pode ser que não deu certo para ninguém, mas chegou nas suas mãos, vai dar. Você vai resolver problemas. Isso será dinheiro nas suas mãos. Isso trará colheita para você. Pessoas vão correr atrás de você, porque você vai ser a solução para muitas coisas. Você crê nisso? Vamos atrás daquele irmão, porque ele sabe resolver. Não importa o preço que ele vai falar, não que você tenha que usar de má fé com as pessoas, mas pessoas vão pagar pelo seu dom e o seu talento. Porque Deus vai destravar coisas na sua vida que você nem imagina que tem. Você crê nisso? Existem dons e talentos que você nem pensa que tem. Você sabe fazer muita coisa, mas você está travado por falta de atitudes de fé. Mas na hora que você se abrir, meu irmão, eu digo a você, as bênçãos do Senhor vão começar a fluir como um rio, uma cachoeira na sua vida. Sabe, quando eu fui para São Luís, eu era representante comercial de moda feminina, eu trabalhava com modinha. E certa vez, uma segunda-feira, eu visitei uma cliente minha pela manhã. E quando eu cheguei, em plena segunda-feira, que todo comerciante está desanimado, sabia disso? Eu nunca vi um povo tão desanimado na segunda-feira comerciante. E eu cheguei na loja dela, ela disse, olha, eu já estava falando para minha gerente, Lúcia, vim aqui, mas hoje eu não vou tirar um pedido dela. Eu marquei com ela, mas sinto muito, hoje eu não vou comprar nada de representante. Quando ela fechou a boca, entrou uma cliente na loja, em plena segunda-feira, comprou 5 peças só da minha marca. E ela disse que eu oferecia outra e a cliente só quer essa marca. Eu gostei dessa marca. Onde é que tem mais dessa marca? Fazer o quê? Não existe segunda-feira fraca. Não existe nenhum lugar ruim. Não existe nada para aquele que anda na palavra. Aonde você chega, as pessoas vão lhe favorecer, as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer. Você crê nisso? Aleluia. E ela perguntou, ô Lúcia, o que é que crente tem que quando a gente chega, a gente se derrete todo para eles? Ela disse, porque eu tenho uma cliente na minha loja que o marido dela é ruim para ela, não dá o dinheiro para ela pagar, ela demora tanto em pagar, bichinha gente boa, mas o marido é ruim para ela. Mas quando ela chega na minha loja, que ela entra pela porta, eu me derreto todinha, deixa ela levar a loja todinha se ela quiser. Sabe o que crente tem? Favor divino, graça divina, bênção repousando sobre a sua vida, amado. Amém? Você é abençoado. Você não tem ideia do que repousa sobre a sua vida. Amém? Agora você precisa destravar isso. E Paulo disse, olha, eu não estou feliz pelas ofertas, não. Nem estou querendo tirar o dinheiro de vocês, não. E você pode pensar, ela está pregando essa mensagem porque quer tirar uma oferta para a igreja? Não, querido. Nós vamos tirar a oferta e o dízimo no final por uma direção de Deus. Mas você fique livre. Amém? A terra está sendo preparada. Você lança a sua semente se você quiser. Amém? Fique à vontade. Isso não é para lhe constranger, não. Até porque Deus não quer nada por constrangimento de você, não. Amém. Eu estou apenas lhe ensinando um princípio poderoso para você prosperar em Deus e ter a sua vida financeira destravada. Amém. Porque a Bíblia diz que a alma generosa, ela prospera. Agora a avareza, mas ela vai atrasar a sua vida. E o que é avareza? A avareza é apego exagerado às coisas naturais ou dependência completa daquilo que você toca e daquilo que você vê.
É você confiar naquilo que você está vendo. Ah, eu não vou dar não, porque se eu der, vai faltar. Então sua confiança não está em Deus, mas está naquilo que você tem nas suas mãos. É verdade ou não? Mas se você confia na palavra e faz por causa da palavra, Deus vai honrar a palavra dele na sua vida. E Paulo disse, olha, o que me interessa não é o dinheiro, mas é o fruto que está aumentando o crédito. Agora eu queria que vocês abrissem Mateus no capítulo 25, por favor. Ou melhor, Mateus 6. O Senhor é bom, amém? Você está sendo curado hoje à noite. Aqui no verso 19 ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Interessante que pessoas pegam esse texto e entendem como se prosperar, ou Deus não quer se envolver com as suas finanças, mas ele está dizendo, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, mas acumule aonde? No céu. Por que acumular tesouro no céu? Porque é do céu que nós puxamos. É no céu que nós depositamos. Eles não acumulam na terra, porque a traça vai corroer, os ladrões podem roubar. Mas se você está depositando no céu, o que vai acontecer? Vai chegar a hora do saque. Eles acumulam tesouro no céu. E como é que eu posso acumular tesouro no céu? Cada vez que eu espalho semente, a minha conta no céu está só aumentando. E o meu crédito está subindo. E a minha conta está transbordando. E vai chegar a hora que o céu vai começar a descer. Tudo que eu entesourei, tudo que eu depositei, vai começar a vir sobre a minha vida e a sua vida. Amém. Ele não está dizendo para você não ter nada, mas ele está dizendo, não acumule aqui. Eu posso simplesmente não acumular, por quê? Porque a diferença de um rio para um açude é que o açude, ele só dá água por um tempo, porque ele só recebe água numa estação. Você sabia disso? Açude só recebe água no inverno. Aí depois que passa o inverno, quem depende do açude, ele começa, vamos dizer assim, ter economia de água. Se alguma cidade bebe de um açude, racionamento, não é isso? Porque ele recebe apenas em uma estação. Já o rio é diferente. O rio tem uma fonte. Então, um rio não recebe em uma estação. Ele está recebendo sempre. Inverno, verão, outono. Sempre o rio está recebendo. Por quê? Porque ele tem dentro dele uma fonte. Eu te pergunto, o que você é? Um açude ou um rio? Por que você dá constantemente? Porque você simplesmente não tem problema de receber apenas uma estação. Seu mês melhor não é dezembro. Seu mês é todo mês que Deus lhe abençoa constantemente. Pessoas que moram à beira de um rio, elas não ficam preocupadas. Porque elas sabem que nunca vai faltar. Você passa lá e aquele rio é perene, é constante, porque tem uma fonte alimentando eles. Mas existe uma fonte que te alimenta constantemente. Você não só recebe numa estação, não. Você recebe da sua fonte. Ele é a sua fonte. E eu digo a você, nos momentos mais difíceis que ninguém está prosperando, é exatamente no momento que Deus começa a fazer você prosperar. Porque Deus pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. O povo dele só podia ter sido Deus. É verdade ou não? Eu queria que você fosse para 1 Timóteo, por favor. Oh, glória. Vamos folhear na palavra. O Senhor é bom. No capítulo 6. Todos acharam? Ele diz, olha, no verso 9, os que querem ficar ricos caem em tentação encilada e muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais
afoga os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o que ele está dizendo aqui de pessoas que correm atrás de riquezas, pessoas que usam métodos errados, mundanos, não é? Como ela pregou do Egito para conquistar, trazer dinheiro para a sua vida. Nós não precisamos, amados. Amém? Porque nós temos princípios poderosos para ativar eles e fazer com que o dinheiro chegue nas nossas mãos. Amém? Ideias começam a ser compartilhadas, coisas começam a ser destravadas, favores começam a chegar. A nossa prosperidade não é a prosperidade, amados, com meios errados. Nós prosperamos com instrução divina. É uma prosperidade que vai aumentando, não vai diminuindo. A crise não afeta. E ele diz, pessoas que usam dessas coisas, elas amam o dinheiro a ponto de fazer qualquer coisa, de vender a sua própria alma, de comprometer o seu nome, a sua família para enriquecer. Mas nós não somos esse povo, nós somos um povo de Deus. Deus deixou instrução na sua palavra, que gera temor, que gera amor, e que nós vamos fazer, e nós vamos prosperar, amados. Amém. Aí ele diz no verso 17, olha, diga aos ricos, você é rico em Cristo? Amém? Rico é aquele que tem suprimento completo. Diga, eu tenho suprimento completo. Aí ele diz assim, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Eu te pergunto, quem é que te proporciona todas as coisas? Quem é que te proporciona todas as coisas? Agora há uma versão que diz que Deus nos proporciona tudo de uma forma abundantemente, amado. Deus não é aquele que está retendo, ele diz que Deus nos proporciona tudo de uma forma ricamente. Aí olha só, para o nosso aprazimento. Deus quer que você tenha o melhor. Deus quer que você dê o melhor colégio para os seus filhos. O que Deus não quer é que seu coração esteja vinculado a essas coisas. Amém? Confiando nessas coisas. Amém? Eu sempre digo, não me dê nada que eu não possa. Você vai me cobrar amanhã porque eu não estou usando. Porque eu sou livre, você é livre. Amém? Aí ele diz aos ricos, o que é que os ricos devem fazer? Praticar o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Ou seja, que acumulem para si mesmos tesouro de sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Então, queridos, quando eu estou semeando, quando eu estou repartindo, quando eu estou dando com generosidade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou acumulando tesouro de sólido fundamento. Eu estou colocando fundamento na minha vida financeira. Eu tenho sementes. Eu posso simplesmente reivindicar a colheita, porque existem sementes que foram lançadas, amados. Mas se eu não tenho semente, se eu tenho fechado o meu coração para semear, amados, eu não posso simplesmente querer que a colheita venha para a minha vida. E não existe desculpa dizer, Senhor, eu não tenho. Tem sim. Deus dá sempre semente para alguém semear. É verdade ou não? Ele diz na sua palavra. Ele dá semente para que você possa semear, amados. Consulta o Senhor, Pai. O que é que eu posso dar? O que é que o Senhor quer de mim? Por acaso Deus quer tirar alguma coisa de você? Não, Deus não é ladrão. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Sabe, mas quando aquela mulher foi depositar aquele perfume nos pés de Jesus, a primeira pessoa que se levantou foi o ladrão. O Judas era ladrão. E diz que ele só disse aquilo porque era ladrão. Sabe porque muitas vezes vem aquele pensamento, não dê, não faça. É muito, porque o ladrão quer roubar a sua colheita. O diabo nunca vai dizer para você dar alguma coisa. O diabo nunca vai estimular você para dar alguma coisa. Ele quer que você retenha. Ele quer que você diga assim, não, eu não posso. Deus sabe a minha condição. Deus entende. Mas princípio é princípio. Ou você pratica ou você fica na mesma estação. Verdade ou não? Ah, mas Deus vai me entender. Deus entende todo mundo, irmão. Mas Ele pode mudar a palavra dele por sua causa. Princípios é para ser praticado. É para ser abençoado. Amém? Eu tenho 2 filhas lindas e maravilhosas, Priscila e Thalita.
E Priscila, ela tem nos ensinado muito. Certa vez uma professora do Rima foi à nossa casa e Priscila quebrou o seu cofre e ela pegou as maiores notas, que eram na época de R$2, R$1,50, e ela lançou, fez um envelope, e eu estava na sala com a professora e ela lançou sobre a professora. E aí ela começou, na semana seguinte, alguém chegava lá em casa, não, você reaça a Priscila. Priscila começou a ganhar a bicicleta. O pastor Raimundo teve lá em casa que sentiu Deus dar uma bicicleta a Priscila. Carrombé chegou lá em casa, deu sem a Priscila. E eu comecei a ensinar a Thalita, porque Thalita ganhava porque o povo ficava constrangido, né? Dar um tem que dar outro. Mas a oferta mesmo era de Priscila. E interessante que quando eu perguntei a Priscila, o que aconteceu? Por que você fez aqui? Ela disse, porque eu estava no quarto orando em línguas, olha só. Quantos de vocês têm orado em línguas para ficar sensível à voz de Deus? Porque Deus vai dar direção para mudar a sua vida. E ela disse, Deus falou comigo para pegar as maiores moedas e as maiores notas e dar a tia Andréia. E naquela hora, aquela professora, ela tinha uma causa na justiça e Deus começou a tratar com ela. A conversa se transformou no mover de Deus na sala. Todos nós começamos a chorar e vendo o agir de Deus. Então, queridos, muitas vezes quando nós vamos separar algo para o Senhor, às vezes é o troco, às vezes é o resto. Não é assim? Nós não medimos esforço para fazer algo para nós. Nós parcelamos em 60 vezes um carro. Nada errado, você pode parcelar seu carro em 60 vezes. É a sua fé. Mas você percebe que quando as coisas é para o reino de Deus, sempre vem aquela desculpa. Eu só não dou porque eu não tenho. Não, você não dá porque não tem. Você não tem porque não dá. Porque se você der, você vai ter. E se você não tem, ora ao Senhor e diz, Senhor, coloca uma semente na minha mão. Porque eu quero abençoar. Eu não me conformo em a salva passar e eu não ter. Eu sou semeadora. Eu sou semeador. Eu quero plantar. Eu quero espalhar a semente. Aleluia. Volta pra gente encerrar lá. Oh, glória. Deus é bom. Aleluia. Obrigado, Pai. O Senhor é bom. Gênesis no capítulo 26. Se você quiser anotar na sua agenda, eu queria só ler isso para você. Aqui em Isaías, no capítulo 30, diz assim, no verso 23. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com quem semeares a terra, como também para o pão, como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Olha só o que ele diz. Então o Senhor, quem vai dar chuva? Agora, quem é que planta? E quem é que dá chuva? Qual é a parte de Deus? Dá chuva. E qual é a nossa parte? Plantar. Agora, Deus é tão bom que Ele mesmo é quem coloca a semente nas nossas mãos. Porque tudo que você tem hoje, meu irmão, lamento dizer, foi Deus que te deu, embora você não diga e não reconheça. Aonde você chegou foi porque o Senhor lhe trouxe. O que você prosperou até agora é porque Deus te deu força e habilidade e te deu favor. Tudo que você é, tudo que você tem feito tem sido a graça de Deus na sua vida. Tem sido a bondade de Deus na sua vida. Se não fosse isso, eu digo que talvez alguns de vocês nem estariam mais aqui. Mas tudo que nós somos, tudo que nós construímos, tudo isso, mas é por causa do amor de Deus. Agora ele disse, olha, então o Senhor vai dar chuva sobre a tua semente, com que semeares na terra, como também pão, como produto da terra, o qual será farto. O que é que Deus disse? Que o nosso pão será escasso? Como será o nosso pão? Como será mesmo o teu pão? Como será mesmo o teu pão? Farto e nutritivo. Sabe o que é isso? Com consistência, com excelência, o que Deus traz para a sua vida. E tem mais, ele diz que o seu gado vai pastar em lugares espaçosos. O que é isso? Aquilo que você faz, aqui ele estava falando sobre agricultura. Alguém que tinha o gado como negócio, ele está dizendo, o que você faz hoje, você não vai fazer apertado, você vai fazer folgado em lugares espaçosos. Porque aperto não é para filho de Deus, não, aperto é para preso. É verdade ou não? Você não está numa cela, que dorme 15, um por cima do outro. Tente morar num lugar pequeno e você vê o quanto é desconfortável. Deus nos quer em lugares espaçosos.
Deus quer te levar para lugares espaçosos. Deus quer que você ande com sobra. Deus quer que você tenha sobrando. Deus quer que você tenha aumento. Deus quer te aumentar. Deus quer te promover. O desejo de Deus é que você cresça mais e mais e transborde mais e mais nele. Teu gado possa pastar mais com lugares. Aqui no capítulo 26, a Bíblia diz que Isaac, por causa de uma palavra, e porque decidiu ficar em Gerar, sabe o que aconteceu com Isaac? Ele prosperou, mas diz aqui no verso 20, vamos continuar lendo. 18. Tornou Isaac a abrir poços, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que ele já havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta terra, essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse poço contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partiram dali e cavou ainda outro poço. E como se esse não contenderam, chamou de Reobote, e disse: porque agora nos deu o Senhor esse lugar, e prosperaremos na terra. Sabe, Isaac foi para aquele lugar, ficou em Gerar, começou a plantar, começou a prosperar. Depois Isaac não somente plantou, ele começou a cavar poço. O que é isso? Ele começou a cavar oportunidade. Tem coisa, mas que você vai plantar, tem coisa que você vai crer para fazer. Você vai cavar, se não tiver, você vai dar um jeito. Você vai se virar. Você não é quadrado, mas você vai conseguir. Você vai chegar lá. O seu destino já está pronto. E diz a Bíblia que esse homem começou a cavar poços. E pessoas se levantaram para entulhar poços, mas ele não parou. Isaac não parava de cavar a oportunidade. Ele sabia que Deus tinha algo para ele. Ele tinha mais, porque ele ficou riquíssimo. Mas Deus não parou. A medida de Deus não para sobre a tua vida, meu irmão. E diz que chegou um tempo que ele cavou um poço. E daquele poço não houve contenda. E ele colocou o nome de Reobote. Sabe o que significa Reobote? Lugares amplos, lugares espaçosos. Deus levou ele para um destino por causa de uma palavra, por causa de uma semeadura. Ele chegou em lugares espaçosos. E eu te pergunto, qual é o lugar que você quer chegar? Qual é o destino que Deus tem para a sua vida? Deus não tem aperto para você. Deus tem lugares espaçosos. Agora é tempo de cavar a oportunidade. É tempo de se levantar. É tempo de se dispor. É tempo de semear. É tempo de se doar. É tempo de abrir o coração. É tempo de mergulhar e se entregar. Aleluia. O Senhor nos trouxe para Reobote. O Senhor me levou para um lugar espaçoso. O diabo tentou daqui, entulhou dali, mas não adiantou, porque Deus disse que era comigo. E eu digo a você, quando você faz a coisa certa, quando você escuta a voz do Senhor, quando você semeia na palavra, quando você tem um coração generoso, quando você honra a sua liderança, não adianta. O diabo pode fazer o que ele quiser, ele pode tentar de todas as formas, mas o seu lugar sempre será Reobote, sempre será um lugar de espaço. Não adianta, diga não adianta. Não adianta o diabo se levantar. Não adianta a circunstância me impressionar. Diga porque Deus está me levando para um lugar espaçoso. Quanto mais a pressão vem, mais você faz. Mais você semeia, mais você espalha a semente. E aonde é que você vai chegar? Lugares espaçosos. Vai caminhar com sobra. Aleluia. E você vai dizer, meu Deus do céu. Senhor, eu pensei que isso aqui já era suficiente e você ainda trouxe mais. Reobote também significa alargamento, amplitude e espaço. Agora eu te pergunto, Isaac podia ter perdido tudo isso se ele tivesse descido ao Egito. Ele podia ter perdido uma grande colheita, ele podia ter perdido o Reobote de Deus na vida dele, mas ele decidiu ficar e espalhar sementes. E a palavra de Deus para você hoje, fique, meu irmão.
no lugar que Deus tem te plantado. Sê tu uma bênção. Não vai atrás do que os outros estão indo. Escuta a voz do Senhor. Serve ao Senhor de todo o teu coração. Aplica o teu coração para semear. Coloca o teu coração para fazer algo. E eu te digo, esse mês ainda, você vai começar a ter sinais na sua vida. Sobre coisas que estão travadas. Coisas que estão pendentes. Coisas que você está tentando resolver há séculos e não consegue. Só passa de tempo. E cada vez mais fica pior. E você vai ter uma intervenção divina hoje à noite. Aleluia. Aleluia. Pessoas às vezes não estão prosperando porque estão com o coração errado. Ficam em lugares, mas ficam murmurando, ficam reclamando. E não prospera, e parece que não prospera sempre por causa dos outros. Ah, não estou prosperando porque fulano não me dá oportunidade. Eu não prosperei porque fulano fez isso. Fulano, para de culpar os outros pelo teu fracasso. Deus colocou a tua vida nas tuas mãos. As tuas escolhas é você que faz. Eu não prospero por causa do meu marido. Eu não prospero por causa da minha cidade. Eu não prospero por causa do meu trabalho. Eu não prospero por causa do meu pastor. E haja culpa pela tua prosperidade. Não, irmão, não é isso não. A tua prosperidade só depende das tuas ações hoje à noite. Aleluia. Não existe tempo para você. Não existe tempo fora do mercado. Não existe idade. Não existe nada disso. Aleluia. Deus pode abrir portões para você hoje à noite. Nem porta, é portões. Sabe o que é portão? Portão é para carro. Gente fica folgado, perdido no meio do portão. Aleluia. Por causa de tudo o teu coração. De se levantar em Deus. E se envolver com aquilo que Deus tem para a tua vida. E começar a ter um coração generoso. Começar a praticar o bem. Começar a semear. Começar a dar e consultar o Senhor. Senhor, qual é a minha semente? O que o Senhor quer que eu lance? E aí? Abre em 2 Coríntios para a gente encerrar com isso. Queria chamar o grupo de louvor. Oh, glória. Talvez você tenha escutado isso tantas vezes, mas a segurança para você. Ele existe, afirma, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Agora, aquele que está espalhando sempre semente com abundância, também, com a fartura, se fará. Aí ele diz, olha, cada um contribua segundo o proposto no coração. Aquilo que você se propõe a fazer. Não com tristeza, não precisa, não é um velório, amém? É um momento de semear, mano. É um momento de festa, é um momento de milagre, de destravar. É um momento de festejar. Aí ele diz, olha, não com tristeza. E nem por necessidade. Porque Deus não está precisando. Deus é Deus do ouro e da prata. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Deus pode, mas fazer com que você abunde em toda graça. Você sabia que Deus pode? Diga, Deus pode. Diga, Deus pode. O problema não é Deus poder. É você simplesmente ativar isso na sua vida. E ele diz, olha, a fim de que tendo sempre, olha que coisa maravilhosa, tendo sempre, não é tendo um dia assim e 2 dias, não, ele diz, tendo sempre, em tudo. Você já imaginou tendo sempre em tudo? Tendo sempre em saúde, tendo sempre em paz, tendo sempre em provisão, tendo sempre em livramento, tendo sempre em abundância, tudo você tendo sempre. E tem mais, com ampla suficiência. Esse é o projeto de Deus, é que você tenha ampla suficiência. Ele diz, olha, aquele que dá semente ao que semeia, pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Ele está dizendo que quem supre a tua sementeira é Deus. É Deus quem dá a tua sementeira, é Deus quem coloca a semente na tua mão. Deus não somente faz isso, mas Deus também aumenta a tua sementeira. Você chega na igreja e você tem dificuldade, mas Deus vai mudando o teu coração. Deus supre a tua sementeira e Deus também vai aumentando a tua semente a cada dia. Porque semente aumentada é colheita aumentada. Amém? Eu sou filho de agricultor e eu me lembro que quando às vezes ele queria aumentar a produção dele, ele ia para outros campos e ele começava a semear em outros lugares da fazenda que ele tinha, da chácara que meu pai tinha.
Então ele estava sempre procurando terras e aumentando as suas sementes e aumentando também a sua colheita. Então, à medida que a gente vai aumentando a nossa semente, a nossa colheita também vai sendo aumentada, amados. Amém? Não se contente só com o coração para receber, mas tenha um coração generoso. E ele diz, olha, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz por meio intermédio, sejam tributados graças a Deus. Deus é aquele que te enriquece em todas as coisas. Para quê? Para que a tua generosidade seja efetivada. E por intermédio das tuas semeaduras sejam tributadas muitas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não somente supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Queridos, o que você faz não somente supre a necessidade, mas redunda em muitas graças. Eles enriquecendo-vos em tudo. O que é isso? Deus é que é aquele que te aumenta em todas as áreas. Deus é aquele que te aumenta em todas as áreas. Para quê? Para que você possa transbordar em generosidade. Sabe por que existe centro de distribuição e ele recebe tanto um centro de distribuição? Porque daqui lá ele distribui para todo o país. Quando você vai num centro de distribuição, você vê que daquele lugar sai para todo lugar, caminhões para todo lugar. Eu não sei você, mas eu quero ser um centro de distribuição de Deus. Eu quero que venha para as minhas mãos. Porque eu tenho orado ao Senhor, Pai, manda. Porque eu quero semear, eu quero direcionar para aquilo que o Senhor tem. Eu quero que Deus abra os meus olhos e me faça enxergar onde eu devo lançar a minha semente. Eu não quero parar de semear. Não existe circunstância, mas que possa parar você de semear. E eu digo a você, a pressão está grande financeiramente, existe uma maneira de você romper com ela. É a melhor hora para você dar. É a melhor hora para você explantar. Lembra que Isaac semeou no tempo que havia fome. Mas Isaac não provou de fome. Isaac não provou de escassez. Isaac provou de abundância. Eu disse no primeiro dia, vou dizer hoje, quando nós começamos a obra de São Luís, nós tínhamos 12 mil no caixa. 10 desses 12 mil saíram para a vida do pastor Bando. E sabe o que acontece? Em 1 ano e meio, nós gastamos 850 mil numa obra. E Deus tem nos abençoado. Deus tem enviado. Deus tem suprido. Aleluia. Sabe que isso é uma loucura? Você tem uma obra de 850 mil e você tem 12 mil no caixa. E você dá 10 mil, começa e fica com 2 e começa com 2. E não para de... É como a multiplicação dos pães. Você começa a fazer e põe os pedreiros e chega o dia de pagar e daqui a pouco não tem mais, daqui a pouco começa a chegar e fica todo mundo pago, ninguém sai insatisfeito. Até o pedreiro que entrou na construção para trabalhar, ele ficou abismado com o que Deus fez na vida dele. Em 6 meses ele comprou um carro zero, já se matriculou no Rema. Ele disse, eu nunca vi, que palavra é essa? Mudou a minha vida. Nós fizemos um culto de final de ano e colocamos o testemunho dele no telão. Eu disse, bem feito. O pedreiro está aqui há 6 meses, servindo com alegria. E Deus abriu portas. E certa vez ele chegou para o meu marido e disse, pastor, eu estou precisando de 2 mil, que eu estou querendo pagar minha carteira de motorista e eu estou querendo viajar ao interior. E meu esposo disse, chama ele de baixinho, olha, eu só tenho 1.000 agora, mas daqui a pouco eu vou providenciar os outros. Ele deu uma volta, foi resolver algumas coisas, chegou depois e disse, pastor, não precisa mais. Eu fui no banco e o dinheiro da carteira estava depositado, eu não sei como. Aleluia. E aquele homem, ele chegava lá para cuidar das coisas do Senhor. Ele ficava fazendo as coisas que nem eram da parte dele, pedreiro, as coisas que ele nem estava ganhando. Ele começava a colocar os pisos no lugar, ele começava a arrumar energia. E eu dizia, olha, mas isso não está na sua conta. Meu irmão conversava com ele, olha, mas isso não faz parte do acerto. Ele disse, mas eu estou fazendo para Deus, e eu vou fazer o meu melhor, e eu vou fazer para o Senhor. Ele disse, em 6 meses aconteceu na minha vida o que eu trabalhei para acontecer em 10 anos e nunca aconteceu. E em 6 meses a minha vida foi mudada nesse tempo. Aleluia. Tão
simples, um coração generoso, um coração disponível, um coração desembaraçado, um coração pronto para semear. Oh, não tem como as portas não se abrirem, não tem como o favor não chegar. Aleluia, aleluia, aleluia. Sonda o teu coração hoje à noite. Sonda o teu coração no Senhor. Hoje é uma noite para você se dispor, para viver o novo de Deus. Sabe, essa velha maneira de viver, preso às coisas, preso à sua própria vida, limitado pelas circunstâncias, isso tem que acabar hoje na sua vida. Você tem que acabar isso na sua vida hoje. Você tem que dar um basta hoje. Você tem que começar a romper e abrir o seu coração, porque Deus quer te levar para lugares espaçosos. Deus quer te levar para lugares espaçosos. E se você fizer a coisa certa, se você cavar os poços, não adianta o diabo se levantar, não adianta a circunstância te pressionar, a falta pode bater, mas você vai sobressair. Todas essas contas serão pagas, todas essas dívidas serão quitadas, e você vai andar com sobra. E Deus vai te dar sabedoria para administrar o que vai chegar nas suas mãos a partir de hoje. Eu creio que um ciclo se encerra na sua vida hoje. Eu digo isso de uma forma profética. O velho ciclo está se encerrando e Deus está abrindo hoje à noite um novo ciclo, uma porta de oportunidade para entrar no novo de Deus. E você precisa entender que o poço está sendo cavado, uma oportunidade está sendo criada para você viver o novo de Deus. O novo de Deus, o novo de Deus. E tem mais, amados, a sua semente, ela vai comunicar a tua necessidade. A tua semente, ela vai em direção da tua necessidade. Nós vamos tirar agora dízimos e ofertas. Eu queria que os teatros nos trouxessem a salva, ficaram aqui. A gente vai cantar essa música, o quão grande é o nosso Deus, amém? Se puder cantar um pouquinho mais acelerada. Aleluia. Aleluia. Eu queria orar por você antes, amém? Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças porque a tua palavra foi semeada. Aqui estão corações generosos, corações prontos para repartir. Pessoas que estão depositando, aleluia, depositando, aleluia, no céu. Estão entesourando no lugar certo no céu. E vai chegar a hora que eles puxarão do céu tudo que eles depositaram. Obrigado, Pai. Obrigado pelo novo tempo. Obrigado por milagres agora. Obrigado por dívidas quitadas. Obrigado por provisão em abundância chegando. Obrigado, Senhor, por favor sendo liberado. Obrigado, Pai. Aleluia. Pessoas sendo chamadas para ir a lugares e receber presentes divinos. Aleluia. Obrigado, Senhor, por causa da disposição do coração. Eu te agradeço hoje à noite. Eu te agradeço hoje à noite. Um tempo de fartura. Um tempo do sobrará. O tempo do aumento. Um tempo de lugares espaçosos. Você pode se levantar do seu lugar. E você pode trazer a sua oferta de fé. A sua oferta de rompimento. Aquilo que aos olhos naturais parece loucura. Aleluia. Você pode sair e trazer. Aleluia. Oh, obrigado. Obrigado. Aleluia. Em todos de
Todos vão te ver, vão cantarei com meu Deus, e todos vão te ver, não dá, meu Deus, aleluia. Hoje é uma noite de votação. Eu sabia que não acabou ainda. Agora, nós vamos votar na vida dos outros. E haverá avivamento nesse lugar. Haverá avivamento nesse lugar. E vai vir assim uma vez. Você é a vida do seu irmão. Dance com ele. Se alegre com ele. Não acabou. Existe a Deus que vai levar os feios. Existe a Deus que vai levar os feios. Aleluia. Adiante. Todos são de Deus. Sobre todo o seu, no agito do mundo, eu cantarei Obrigado, Pai. Obrigado pelo lugar que está salvo. Nós vamos pisar, nós vamos andar e percorrer. Obrigado pelo lugar que está salvo. Obrigado pelo lugar que está salvo. Obrigado porque as barreiras de limites estão sendo tiradas. Obrigado porque as barreiras de limites estão sendo tiradas. As barreiras de limites estão sendo tiradas. Deus está aumentando o teu campo de atuação hoje. Hoje o teu campo de atuação está sendo aumentado. Aleluia. Deus está aumentando o teu campo de atuação. Aleluia. Aleluia. Lugar que está forte. Lugar que está forte. Lugar que está forte. Você vai fazer essa e ele vai fazer essa. Será seu.
Deus tirando hoje à noite muros, te alargando, te aumentando. Sabe quando você tem um lugar, uma casa, e você precisa quebrar paredes para aumentar aquele espaço? E eu vejo hoje à noite Deus quebrando barreiras e aumentando o teu espaço de atuação. Aumentando o teu espaço de atuação. Espaços largos, em todos os aspectos. Espaços largos, amplitude, amplitude, amplitude. Você vai andar com muita sobra, com muita sobra, com muita sobra. Deus está molhando hoje. Chuva está vindo sobre aquelas sementes. As tuas ovelhas vão comer um pão nutritivo, vão comer e vai se fartar. E Deus, pessoas novas. Deus está trazendo pessoas novas. Deus está trazendo pessoas novas. Pessoas novas. Pessoas que estão orando para te encontrar. Pessoas que estão orando para encontrar alguém com a sua visão. Aleluia. Pessoas novas estão chegando. Aleluia. Aleluia. Rápido. 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 Esse é o ano de velocidade. Rápido. 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 Aleluia. Nós estamos já encerrando. Aleluia. 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 O Senhor diz hoje à noite: darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei a erva no campo aos vossos rebanhos. Comereis e vos fartareis. Vocês terão cereal, vocês terão vinho, vocês terão azeite. E o vosso rebanho comerá do mero pasto. Vai comer e se satisfazer, pastor. Aleluia. Oh, vai comer e satisfazer. Aleluia. Terá trigo, terá vinho, terá azeite. E vai comer a melhor comida. E não haverá insatisfação. E não haverá insatisfação. E não haverá insatisfação. Porque Deus está trazendo um tempo de satisfação. Aleluia. Aleluia. Deus mesmo alimentando. Deus mesmo fazendo. Deus mesmo intervindo. Deus mesmo hoje intervindo. Oh, obrigado, Pai. Deus está fazendo coisas novas. 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 Você vai provar de coisas que você nunca provou. Você vai entrar em lugares que você nunca entrou. Deus vai te colocar diante de pessoas que você nunca imaginou. Só para o propósito dele ser cumprido na sua vida. Oh. Obrigado, Pai.
Aleluia. Aleluia. Porque para uma grande visão, sempre haverá grande provisão. Para uma grande visão, não haverá preocupação, mas haverá grande provisão. Obrigado, Senhor, porque para uma grande visão, você não trouxe preocupação, mas para uma grande visão, você já preparou uma grande provisão. Obrigado, Senhor, porque está chegando de todas as partes, está chegando. Oh, está chegando grande provisão. Aleluia, aleluia. Favor, visitações divinas, visitações divinas, visitações divinas, visitações divinas, visitações divinas. Aleluia, visitações divinas. Aleluia. Sabe que Maria e José receberam visitações divinas? Você está pronto? Visitações divinas. Visitações divinas. E se alegre, porque só recebe visitações divinas quem é muito favorecido. E se alegre, porque só quem recebe visitações divinas é quem é muito favorecido. E você é, 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 e você é muito favorecido, muito favorecido, muito favorecido, muito favorecido. Aleluia! Visitações divinas, visitações divinas, porque nós somos muito favorecidos, nós somos favorecidos. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria só encerrar, eu queria que a Eliseuza viesse aqui à frente. Eliseuza, vem aqui, eu quero orar por você. Oh, glória. Espírito Santo está lhe chamando, então venha. Cantarei quão grande é o meu